No livro de Apocalipse, capítulos 2 e 3, podemos perceber que Jesus fez duras críticas às 7 igrejas da Ásia, que também representam 7 qualidades de crentes e as 7 dispensações da igreja aqui na Terra. O objetivo de Cristo é fazer com que essas igrejas reconheçam as suas falhas, através dessas advertências, e elas voltem à plena comunhão com Deus e cumpram fielmente o seu chamado, o propósito, para qual cada igreja foi chamada. Então, hoje eu vou estar falando brevemente sobre essas críticas a cada uma dessas igrejas. A começar pela igreja de Éfeso. A crítica foi que eles abandonaram o primeiro amor. E isso significa o quê? Que eles abandonaram a devoção a Deus e ao próximo. Porque esse é o primeiro amor. O amor inicial, o amor que move todas as coisas em nós. Se não for por amor a Deus e amor ao nosso próximo, de nada adianta o nosso trabalho. Então, essa igreja era uma igreja especialista em detectar os mentirosos da fé. Eles colocavam à prova aqueles que se diziam apóstolos, mas não eram. Uma igreja que tinha um dom muito forte do Espírito, que é o discernimento de espíritos. E essa igreja, essas pessoas deixaram o primeiro amor. A igreja de Esmirna, a próxima igreja, Jesus não fez nenhuma crítica a ela, mas ele reconhece suas tribulações e sofrimento, a pobreza dessa igreja, e elogia essa igreja por sua fidelidade em meio à perseguição e sofrimento. Essa igreja era fortemente perseguida pelos da sinagoga de Satanás, aqueles que diziam ser judeus, mas não eram judeus. Esses eram os verdadeiros inimigos da igreja, e eu digo que continuam sendo, porque o objetivo deles é tentar mudar a forma original da igreja, fazendo com que a igreja se desvie do caminho da graça e se volte aos aspectos da lei. Esses da sinagoga de Satanás têm esse objetivo de fazer com que a igreja não seja mais cristocêntrica. Então essa igreja era uma igreja que passava muitas tribulações com esses opositores. Seguindo a igreja de Pérgamo, a crítica foi que lá tem os que seguem a doutrina de Balaão e também os ensinos dos nicolaítas. O que significa isso, As doutrinas de Balaão ensinava a lançar tropeços aos filhos de Israel, tropeços doutrinários, de comportamento, moral. Esses tipos de ensino para fazer com que as pessoas caiam, testar a espiritualidade das pessoas, para que elas caiam, vem das doutrinas de Balaão. E os nicolaítas, a Bíblia não fala detalhadamente sobre os nicolaítas, mas com o passar do tempo, da história da igreja, podemos ver que se trata dos gnósticos, sobre os ensinos do gnosticismo, que eles falam que eles detêm um conhecimento secreto, esotérico, especulativo de Deus, através de um espírito portador da gnose que revela a eles sobre os ensinos que salvam o indivíduo. E isso faz com que a igreja se desvie do caminho da verdade, do caminho do evangelho, do caminho da graça, da salvação pela fé. E esses nicolaítas, eles tinham essas doutrinas, e a igreja começou a ficar ouvindo naquele tempo esses ensinos. Muitos ali se desviaram, mas dentro de cada uma dessas igrejas tinham aqueles que se mantinham fiéis, com a doutrina dos apóstolos, com os ensinos do evangelho. Então Jesus aqui os critica porque eles toleravam doutrinas erradas e práticas imorais dentro da igreja. Seguindo a igreja de Tiatira, lá eles toleravam uma figura feminina, uma falsa profetisa que era semelhante a Jezabel dos tempos bíblicos. Ela ensinava as pessoas a cometerem imoralidade sexual, entre solteiros, e a comerem dos sacrifícios da idolatria, também dos ensinos pagãos. É uma figura que
ela leva o espírito do engano, porque o objetivo de Jezabel é calar a voz profética, a voz do Espírito Santo no meio da igreja. Então, Jezabel, ela perseguiu muitos profetas, e Jezabel aqui de Tiatira também era uma perseguidora dos verdadeiros servos do Senhor, que estavam ali para falar a verdade, a palavra da verdade. Jesus ali criticou essa igreja, né, por causa das muitas superstições, a corrupção moral e espiritual, e também tem a ver com uma liderança opressora, uma liderança narcisista, uma liderança que oprime. Os membros da Igreja de Cristo são líderes manipuladores, mas que conduzem a igreja ao erro, ao engano, ao mal, a perseguir os verdadeiros e a passar a mão na cabeça daqueles que são mentirosos, né? Daqueles que estão ali, mas que não são convertidos e que não querem nada, nenhum compromisso com o Evangelho. Então essa é a crítica de Jesus à igreja de Tiatira. Seguindo a igreja de Sardes, a crítica foi porque eles tinham a fama de estarem vivos, né? A reputação de estarem vivos, mas eles estavam mortos. Jesus critica essa igreja por quê? Por causa da falsidade que ela se estabelecia. E eles gostavam de parecer que eram espirituais, que eram uma coisa, mas na verdade eles não eram nada disso. Jesus disse que eles estavam como sepulcros caiados. Por fora era bonito, mas por dentro, aqueles que ainda estavam dentro dessa igreja já não suportavam o mau cheiro daqueles que estavam com as suas vidas corrompidas. E Jesus também critica porque eles não estavam fazendo a obra de Deus em perfeição, estavam fazendo relaxadamente o serviço da obra de Deus. Então Cristo disse, olha, é necessário que vocês se despertem, fortaleçam aqueles que restam, porque eles estão prestes a morrer. É uma mensagem forte, dura à igreja de Sardes. Seguindo a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia, assim como a igreja de Esmirna, não tem uma crítica do Senhor Jesus, mas ele elogia essa igreja por sua perseverança e por terem guardado a palavra de Deus, a palavra da verdade, apesar de terem pouca força, que é uma característica dessa igreja, uma igreja que estava sempre passando por perseguição. E essa pouca força não é em relação à fé, mas era porque o mundo, ele é comandado por Satanás. Muitas vezes esses irmãos acabam não conseguindo ir mais adiante, porque tudo começa a ficar contra, mas no coração desses irmãos, na fé desses irmãos, eles não deixaram, não trocaram a verdade pela mentira. Eles continuaram firmes nos ensinos de Cristo, nas doutrinas dos apóstolos. Então essa é a característica da igreja fiel. Outra característica importante de Filadélfia é que eles entenderam o segredo do evangelho, que é servir a Deus e ao próximo em amor. Filadélfia significa filéu, né? Que é o amor fraternal. Era uma igreja que sabia amar uns aos outros. Essa é uma característica forte daquele que quer estar com Cristo no arrebatamento. Servir a Deus e ao próximo em amor. É isso que Cristo espera de nós. Seguindo a igreja de Laodiceia, ela foi criticada por eles estarem mornos. E não era nem frio nem quente, né? Eram mornos. E o que isso significa? Que eles tentavam ficar equilibrados entre a opinião pública e também aos ensinos e as doutrinas da igreja. É como se ficassem ali naquele muro da fé. Uma falta de entusiasmo. Eles não conseguiam discernir espiritualmente a verdadeira condição que eles estavam vivendo. Jesus disse para eles que eles eram miseráveis, cegos, surdos
e pobres. E era uma igreja rica e abastada, né? Uma igreja rica. Mas Jesus disse que eles não eram nada disso. Então, o Senhor ele falou para eles que era necessária uma mudança urgente. E a igreja de Laodiceia representa a igreja da presente dispensação. É a igreja que conhece muito bem as doutrinas da palavra de Deus, diz que não precisa de muita coisa, está vivendo bem, mas é uma igreja que não reconhece, não consegue enxergar a si mesmo, de que estão cada vez mais longe do propósito de Cristo. Então essas críticas, elas são para que essas igrejas verdadeiramente elas olhem para dentro de si, reconheçam e elas possam se arrepender e voltar a essa plena comunhão com o Senhor, para que essa igreja seja arrebatada. Essa qualidade, né, de pessoas, elas possam se unir à igreja de Filadélfia, porque Jesus ama cada uma dessas igrejas, mas apenas a igreja de Filadélfia é aquela que vai ser arrebatada, é aquela que vai estar com Cristo nos ares, aquela igreja que vai ser guardada dos dias de grande tribulação que passará essa terra.